Olá, eu sou Tarso Firassi e estou muito contente de ter sido convidado para esse encontro, Licença para Ser Feliz. É uma ideia genial de reunir algumas pessoas que vão provocar, vão dinamizar o entendimento para que a gente abra as portas do nosso ser para a felicidade. Ser feliz não é sair da onde a gente está para ser feliz em outro lugar, mas é mais abrir as portas e deixar a felicidade entrar. E isso que eu me proponho nesse tempo que nós vamos conversar, como que podemos abrir essas portas, abrir o entendimento e enxergar alguma coisa que está até agora invisível. Nesse tempo que eu trabalho como terapeuta, eu aprendi muitas coisas que eu pretendo compartilhar. Aprendi que da onde eu estou enxergando a vida é muito simples. A vida implica numa determinada sequência de ordens, que nós vamos chamar de ordens do amor. E ela implica num sequenciamento de atitudes e de entendimento, que nós vamos chamar de imensa vida. Então, eu vou convidar vocês a usar um pouco o óculos para enxergar além, para enxergar uma nova dimensão dentro disso que nós já vemos, tá bem? Assim como hoje, que estamos aqui nesse lugar tão bonito. Deixa eu abrir a janela aqui. Esse lugar tão bonito, tão verdejante, tão cheio de paz. Assim como nós estamos nesse lugar tão bonito, eu proponho que a gente também descubra um lugar tão bonito dentro da gente. Eu vim aqui para Campos do Jordão terminar o livro que eu estou escrevendo sobre a linguagem da luz, que foi um tema do curso que eu fui dar na Itália esse ano. E quando eu percebi, tinham tantos elementos interessantes que eu falei, bom, isso daqui não é mais palestra, daqui agora virou livro. E o Linguagem da Luz, que é um trabalho novo, bem interessante, sobre a curvatura da luz, ele conta que quando a gente observa uma determinada coisa, mas observar não é ver, observar não é julgar, não é comparar, é um estado onde você internamente está vazio. Quando você observa uma coisa, você modifica aquilo que é observado e modifica você como observador. E isso acontece dentro de umas determinadas condições, que nós também vamos ver. Eu convido você, nesse nosso tempinho que vamos conversar, eu convido você a enxergar a sua vida como uma grande possibilidade de acessar, de ser feliz e de acessar alguma coisa em você, a sua essência, acessar em você alguma coisa que você sabe que está lá dentro, mas é difícil. Os caminhos que a gente toma nos afastam de nós mesmos. Então nós vamos tentar encontrar conosco mesmo, tá bom? O que a gente chama de iluminação. Durante séculos, a palavra iluminação atrapalhou muito mais do que ajudou. Porque as pessoas pensavam que para iluminar era necessário sentar-se de um jeito, ou pensar de um jeito, ou abstrair-se de um jeito, e não conseguiam entender que a iluminação é uma coisa muito simples. Basta você entrar na sua velocidade. Cada pessoa tem uma velocidade. Cada pessoa acelera em determinadas condições. Um primeiro filho tem um determinado grupo de características.
ele é teimoso, ele é cabeça dura. Quando ele quer uma coisa, ninguém tira da cabeça dele. Ele é determinado. Ele move-se por desafios. Ele move-se pela forma como ele lida com a matéria. Um primeiro filho é semelhante em todas as famílias. Assim também uma primeira filha, que é teimosa. A mãe diz, não faça isso, ela faz. Todo mundo diga, melhor ir para cá, ela vai por ali. Uma primeira filha é uma personalidade como se fosse uma franquia. Ela é igual em todas as famílias, mas ela tem que ser contada sempre pelo pai. É a primeira filha do pai. Isso nos ensina a medicina tradicional chinesa. A primeira filha é sempre... Os filhos entram no sequenciamento sempre contados pelo pai. E todas as gravidezes do pai contam. Então, o pai teve uma gravidez com uma parceira. Depois, ele tem uma primeira filha no casamento. Essa primeira filha é segunda. Isso dificulta um pouco, mas, ao mesmo tempo, esclarece a história que está por trás. É meio difícil saber a história sexual dos nossos pais, mas pelo posicionamento dos filhos, a gente localiza a história para trás. Quando a gente olha para uma primeira filha, a gente vai ver que ela tem lábios grossos em cima, que ela tem uma energia de realizar coisas, ela acorda cedo, ela tem vontade de fazer coisas. É diferente de uma segunda filha. Depois de menina, então, ela será uma criança mental. Vai ter dedos compridos, vai gostar de usar roupa rasgadinha, ela é meia hippie. A segunda filha, ela é meia desligada, ela escreve poesia ou gosta de poesia. Ela demora para decidir-se qual profissão. Se ela for uma segunda depois de menino, então... Como o menino é mental, ela vai ser emocional. Ela vai ser uma pessoa assim, emocional. Vai fazer, ser um pouco mais artista, vai encontrar uma profissão voltada para o outro. São ótimos terapeutas, são ótimos pessoas que são úteis na sociedade. Uma terceira criança... Então, a essa segunda nós damos o nome de beta. Primeira alfa, a segunda beta. E a terceira nós damos o nome de gama. A criança gama é uma criança especial. Ela tem o nariz um pouquinho para cima. Ela tem a boca bem larga. O céu da boca é mais baixo. O osso do céu da boca, o esfenoide, ele é mais baixo. Essa terceira criança... ela tem características técnicas, ela é curiosa, ela quer entender tudo. Ela não gosta que a pessoa dê a coisa pronta para ela, ela tem que ela fazer. Uma terceira criança é uma pessoa especial, é profunda, tem uma mente científica, é uma criança... que não gosta da professora perto. É uma criança que autodidata, aprende sozinha. É uma criança que é um pouco perfeccionista, gosta das coisas muito certinhas. O pingo tem que ser em cima do i. Então, nós dizemos que são as pessoas gama. São cientistas, depois de tornar-se cientistas, serão pessoas que trabalharão em áreas técnicas, serão ótimos médicos, ótimos advogados, serão ótimas pessoas para tomar conta de dinheiro, saberão lidar com dinheiro, porque o terceiro nunca fica duro. O primeiro, às vezes. O segundo, sempre está duro. Bom... O quarto filho, ele volta a ser primeiro, como o quinto volta a ser segundo.
Porque na vida tem um compasso ternário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sempre os que abrem o compasso ternário 1, 4, 7 são alfa. Os que estão no meio do compasso, 2, o quinto e o oitavo, são beta. E os terceiros, sextos e nonos são gama. Durante um tempo, ficou bem interessante, porque você olhava para as pessoas e já sabia, esse lábio gordinho aqui em cima significa que essa pessoa aqui, o nariz apontado para frente, significa que essa pessoa aqui é um segundo menino depois de menina. De fato, eu tenho uma irmã mais velha. Ou você olhava para uma pessoa assim, um moço com o lábio bem fininho em cima, e falava assim, esse daí é um primeiro. Ele tem um queixinho para fora, assim, meio teimosinho. Toda pessoa que é meio teimosinha tem um queixinho para fora. E tem o nariz meio apontado para baixo. É o primeiro. O nariz para cima é o terceiro. O nariz para frente é o segundo. Então, algum tempo a gente foi entendendo como que as pessoas carregam o seu sistema. Eu sou o meu sistema. Eu carrego as cargas que me fazem ser beta. Eu não sou uma criança beta, eu carrego cargas beta. No sistema original de onde a gente vem, as cargas daquilo que não pôde ser visto, valorizado, reconhecido, essas são as cargas alfa, são carregadas pelo primeiro filho ou filha. No sistema, os amores não amados, o que não pôde ser sentido, aquilo que ficou envelopado e não pôde ser sentido, amado, comunicado, isso vai para o segundo das crianças. E no sistema, aquilo que não pôde ser entendido, que não pôde ser compreendido, racionalizado, isso é uma carga que será carregada pelos terceiros, sextos e nonos. Então, na verdade, não é que nós somos beta, é que o jeito da gente fumar, o cachimbo entortou nossa boca. O jeito de carregar essas cargas fez a gente tomar essas feições. Na verdade, nós carregamos essas cargas por amor à nossa família, amor aos nossos pais. Nós, ao entrarmos na vida, isso é uma coisa interessante que as constelações permitem a gente fazer, é voltar ao momento da entrada na vida. Não é bem o momento que a gente nasce. 9 meses antes, a gente optou em entrar na vida. A gente escolheu os pais. A gente escolheu aquele pai complicado e aquela mãe bem complicada. Nós escolhemos eles. E isso a gente, depois de atender milhares de constelações, fica muito claro. E isso modifica a maneira da gente ver a educação, modifica a maneira da gente ver o problema do outro e modifica a maneira da gente ver a entrada na vida do outro. Aquela pessoa escolheu essa vida e isso nós temos que respeitar. Se um professor chega com a mãozinha atrás do aluno e fala, coitadinho, a mãe é prostituta, o pai é bebum, ele é praticamente um orfãozinho, ela está falando, eu sou melhor para você. Você fez... não valido, eu não dou importância para as suas escolhas. Na verdade, o que essa professora deveria fazer seria ver naquela criança a capacidade de escolher um sistema, uma dinâmica, uma temática bem difícil, mais difícil do que a dela. Essa professora devia tirar o chapéu para essa criança e falar assim, pequeno Buda, eu vejo que você fez escolhas difíceis. Eu
reconheço em você um grande ser capaz de escolher grandes e desafiadoras decisões. Isso muda a forma de ver a educação. Da mesma forma que no atendimento, quando você atende uma pessoa e percebe que a questão ali numa constelação familiar é ver a relação dela com o pai ou dela com a mãe que está fora de lugar, a gente percebe assim, ela escolheu aqueles pais. Então, a nossa atitude em relação a essa pessoa, a esse cliente, é de reconhecer o Buda que escolheu entrar na vida, que escolheu, por amor, abraçar esses pais. Então, na verdade, nós não somos alfa, nem beta, nem gama. Nós somos singularidade. Singularidade que, ao entrar na vida humana, tomamos cargas e ficamos alfa, beta, gama. E se nós pudermos acelerar as nossas vidas, por exemplo, eu como sendo um segundo, se eu vivesse como empresário o resto da minha vida, que é a atividade de primeiro, como sendo líder, tendo que trabalhar, organizar a empresa e movimentar por desafios, etc. E quando fui empresário, eu fui um empresário bom para os meus colaboradores. Eu fui ruim para mim, porque eu não acelerava. Eu até acelerei a vida deles, mas a minha vida ficou bem devagar. Eu só pude acelerar a minha vida quando eu comecei a ser escritor e terapeuta. Aí eu acelerei. E acelerar é entrar na linguagem da luz, é entrar na luz. E quando a gente entra na nossa frequência, a gente ilumina. Enquanto você está na frequência baixa, a frequência da outra pessoa, do outro irmão, você se arrasta. Você só acelera quando você entra na sua frequência. E aí você ilumina. Porque acelerar significa sair dessa bolha, a bolha do eu. E quando você sai dessa bolha, você é luz. Isso, Bert Hellinger, nas constelações, deu uma grande ajuda para a gente compreender. Através das ordens do amor, que também são 3. Ele colocou a primeira ordem, a ordem do pertencimento. Todos nós pertencemos à família, pertencemos à humanidade. Todos nós somos dignatários da nossa família e dignatários da nossa espécie humana. Todos nós poderíamos representar a espécie humana no encontro do Licença para Ser Feliz entre todos os planetas solares, entre todo intergaláctico, de todos os seres extraterrestres e terrestres. Cada um de nós poderia representar a espécie humana. Somos dignatários da espécie humana. Pertencemos. Na família, nós pertencemos. Nós pertencemos aos Silva, pertencemos aos Ferreira, pertencemos aos Firace. Nós somos daquela estirpe, daquela família. E quando a gente não é reconhecido, e quando a gente está num sistema que nos exclui, ao sermos excluídos, o sistema entra em falência, entra em depressão e produz inúmeros distúrbios. Quando você inclui o que estava excluído, volta à ordem, a energia da ordem passa a alimentar aquele sistema e organiza aquele sistema. Então, essa é a primeira ordem do Bert Hellinger: pertencimento, não exclusão. A cura, a inclusão. Todos nós temos na família alguém que foi excluído.
tacitamente ou escusamente. Um tio, uma tia, o irmão do avô, um que na família das formigas era considerado cigarra, vivia como boêmio. Talvez aquela pessoa que foi excluída, ela estava trazendo uma mensagem muito importante para aquela família, que ao não ser entendida a mensagem, produziu uma bancarrota naquela família, produziu uma falência. Nós, ao incluirmos o que foi excluído, aquele ser da nossa família que foi excluído, nós estamos trazendo a luz para a nossa família. Nós estamos trazendo a ordem. Imagina um arco-íris, onde ao invés de ter vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxinho e violeta, ele fosse vermelho, verde, laranja, amarelo, azul, estivesse tudo fora de ordem. Seria impossível. A ordem primeira saiu da luz. No sequenciamento. Assim como o primeiro filho, ou filha, ele é o vermelho, e o quarto é o verde. E verde e vermelho são cores complementares, assim como o primeiro e o quarto filho são complementares. Um é mental, o outro é emocional. Se o primeiro é um menino, é mental, o quarto é emocional. Se a primeira é menina, então ela é emocional, o quarto é mental. A segunda cor, o laranja, e a quinta cor, o azul, são cores complementares. Se a segunda criança é um menino mental, será a quinta criança uma criança emocional. Se o segundo for uma criança emocional, o quinto será mental. São complementares. Na vida, tudo é uma questão de ordem, e a ordem saiu da luz. Por isso que nada pode ser excluído. A primeira lei das ordens do amor. A segunda é bem interessante, é a da precedência. A precedência é assim: tudo que existe tem uma ordem de ser. O que precedeu num casamento, o primeiro filho muitas vezes é considerado a primazia do casal, enquanto que antes do nascimento do primeiro filho houve a relação do casal. Então, primeira coisa que acontece é a relação. Isso é o que vem primeiro. Então, o que devemos priorizar? Vamos tirar um dia para dar atenção ao filho ou vamos dar um dia para dar atenção ao casal? Primeiro vem o casal. Depois vem o primeiro filho, os segundos filhos, o terceiro filho e assim por diante. Quando um filho segundo toma o lugar do primeiro, muda o sequenciamento, novamente aquele sistema entra em desordem. Quando um filho toma o lugar do pai ou uma filha toma o lugar da mãe, entra em desordem. E é muito comum a gente observar as desordens nos sistemas em que nós vivemos. Muito comum. Então vem o Bert e coloca o sequenciamento. A ordem de primazia, de precedência. E se você olhar na sua vida, você vai observar que tudo acontece segundo uma ordem de precedência. Por isso que talvez segundos casamentos não vão bem quando o assunto do primeiro casamento não foi bem resolvido. Porque sobre a relação do segundo casamento precede a relação do primeiro. Se aquilo do primeiro não está resolvido, o que não está resolvido aqui vai permanecer no segundo, vai permanecer no sistema até ser resolvido. Da mesma forma, um avô que foi alcoólatra e que não pôde resolver
questões da vida dele, essas questões vão ser replicadas num filho alcoólatra, num neto alcoólatra, até que seja visto, compreendido, amado e aí desarmado, podendo voltar a fluir novamente as ordens. A terceira ordem do amor de Bert Hellinger é a ordem do dar e receber, é a ordem do equilíbrio. Eu não posso estar num sistema como sendo apenas doador sem receber nada. E não posso ser alguém recebedor sem dar nada. Dar e receber funcionam em equilíbrio. Isso é mais fácil de observar nas empresas. Numa empresa, a empresa só progride quando ela está em equilíbrio no dar e receber. Quando os seus funcionários sentem que recebem e dão tudo de si, e recebem e dão. Quando a empresa recebe o melhor dos seus funcionários e colaboradores e dá também para eles o melhor que ela pode dar para eles. Então nós saímos numa dinâmica nova, acima da CLT, acima do que dizem as leis. É necessário uma nova ordem interna dentro das empresas, baseadas no dar e receber, baseadas na verdade. Porque não adianta fazer uma empresa que aparentemente é uma empresa cidadã, que faz um monte de coisas, mas os seus donos, os seus dirigentes são crianças egoístas que estão brincando de ganhar. Um ganha-ganha em cima de alguém que perde. É necessário fazer uma nova relação entre as empresas, entre a empresa e os seus funcionários, entre a empresa e o mercado. Isso é uma pesquisa, é um trabalho muito interessante que a gente abordou no livro A Era do Significado, onde a gente convoca os empreendedores, os empresários, a enxergar com um novo olhar o seu negócio. Empresas sem dinheiro, às vezes, são muito mais ricas do que empresas com dinheiro. Empresas com dinheiro, às vezes, são bem pobrezinhas. Então, existe um novo olhar para isso. Você já está entendendo que nós estamos colocando um óculos novo para enxergar as coisas invisíveis, que vai revelar coisas invisíveis, revelar coisas que nós não estávamos vendo. As ordens do amor do Bert e as simetrias da imensa vida, o alfa, beta, gama, são lentes que permitem a gente enxergar o invisível. Exemplo, você, para ser feliz, para você receber e se dar a licença para ser feliz, você tem que sair da bolha. Essa bolha que muitas vezes faz você falar: eu não tenho isso, seria necessário acontecer aquilo para que eu fosse feliz, aquela pessoa devia vir, aquela condição devia vir, aquele outro não poderia ter morrido. Você está, no fundo, arranjando desculpa e diminuindo a sua velocidade para se manter dentro da bolha. Ser feliz, tirar a licença para ser feliz, é acelerar a sua vida até que ela entre na velocidade da luz. Como beta, se você é uma primeira criança, um menino ou uma menina, uma criança alfa, ou quarto, ou quarta, né? Se você é uma criança alfa, monte um negócio. Faça o seu próprio negócio. Junte um amigo, veja quais são os seus talentos e monte um negócio. Busque um desafio e percorra esse desafio. Seja uma pessoa prática, pragmática, com a mão na matéria. Conquiste, construa a partir da matéria.
Se você é um terapeuta, primeiro filho, monte uma clínica, convide outros terapeutas para trabalhar na sua clínica. Primeiros filhos precisam acelerar, e eles aceleram na medida que eles trabalham a matéria. Quando ele acelera, ele sai da bolha, ilumina, entra na luz. Se você é uma segunda criança, ou quinta, o que a gente chama uma criança beta, uma criança que tem uma visão mais artística, escreva poesia, componha música, faça uma vida leve. Não queira cobrar de você. Você é como uma jaqueira. Uma jaqueira demora 20 anos para dar jaca doce. Não é como um pé de milho que com 3 meses já está dando fruto. Não. Segundos filhos são jaqueiras. Eles demoram para dar frutos. Não olhe para seus filhos, segundos filhos, como se eles fossem primeiros, que tem que tomar decisão e saber qual a profissão aos 16, 17 anos. Não vão saber. Eles demoram para cair a ficha. Tem outra velocidade. Segundo os filhos, se você é um beta, como eu, encontre uma coisa que te dê prazer em fazer. Isso vai acelerar a sua luz. Não pense, mas isso é economicamente inviável. Não pense nisso. Pense, eu vou fazer e alguém vai me encontrar e vai saber me dar o devido valor. Quando eu comecei a escrever, eu fiquei 3 anos procurando uma editora. Eu tinha a esperança que alguém viesse, fosse aquele tipo paizão que falasse, isso tá bom, isso tá ruim, tem que melhorar aqui. Era puro engano. Eu precisei, sabe do quê? Uma editora que simplesmente puxasse o meu primeiro livro, e do primeiro saíram 10, hoje acho que estão 15, 20, não sei, que puxasse aquele primeiro livro e como se fosse puxar a linha de um carretel e soltasse aquilo que estava preso dentro de mim. Faça aquilo que você gosta. Isso vai acelerar a sua vida, vai estourar a bolha e vai fazer você ser feliz e entrar na velocidade da luz. Se você é um terceiro filho, uma terceira criança, uma criança gama, faça uma vida profunda. Seja um pesquisador. Se você é um terapeuta, seja um pesquisador da terapia. Se você é o que é que você faça, seja um pesquisador. Analisa, escreve, compara, busca na internet, se vira. Ninguém pode ensinar você. Só você ensina você. Você é especial. Numa empresa, um terceiro filho devia ganhar o dobro, porque os terceiros filhos são a prova de que a empresa chega até o fim dos seus propósitos. Numa família, os terceiros filhos equilibram o sistema. Por isso que eu gosto de casais que têm 3 filhos. Eu também tenho 3 filhos. Porque o quarto é a repetição do primeiro. Então, 3 filhos, você tem a humanidade inteira dentro de casa. Muito bem. Como você pode tirar a licença para ser feliz? Entrando na sua luz. Vivendo essa personalidade que está em você, que você tomou ao nascer, por amor aos seus pais, mas ela não é sua. Ela é uma bolha que mantém você nesse pequeno sistema. Saia desse sistema. Acelere a sua luz. Saia da bolha. Entre na luz. Quero, para ir concluindo a nossa conversa, que você enxergue pela luz. E
depois desses anos todos como terapeuta e dedicado assim à formação de consteladores pelo país e alguns outros países também, eu adquiri um olhar que eu quero compartilhar com você. Veja as suas dificuldades e fala: oba, dificuldades. Olhe com bons olhos para as suas dificuldades. Elas aparecem para fazer você superá-las e superar a si mesmo. Se você tem limitações, olhe com bons olhos as suas limitações. Eu vejo, por exemplo, em famílias onde existe uma determinada doença incurável ou uma síndrome, aquela síndrome é uma possibilidade de ser entendida e que aquele tema seja um tema libertador para aquela família. Olhe com bons olhos os limitadores que você tem. Olhe com bons olhos. Olhe com bons olhos os parceiros que você tem. É muito fácil você criticar e achar que muitas vezes a questão é um problema do outro. Olhe com bons olhos esse parceiro. Veja quais são as características que mais incomodam, que mais te incomodam daquela pessoa. Cada parceiro é um espelho para você. E o marido para a mulher e a mulher para o marido são espelhos um para o outro. Os espelhos são o espelho dos horrores que cada um tem e que vê no outro. Aproveite, veja todos os seus horrores que estão refletidos no outro e desarme a bomba. Corte o fio vermelho que você tem. Desarme a bomba, relógio que você é. Olhe para o outro e veja o espelho da imensa vida que você recebeu. Olhe para os seus filhos e veja o espelho da imensa vida. O que eles representam, não para você, mas para a humanidade. Para a grande família da vida, da qual eles vieram. Olhe para as pessoas, sempre enxergando pelo ponto de vista das escolhas delas. E veja que essas escolhas, mesmo que loucas, são escolhas feitas segundo o amor dessas pessoas pelo seu sistema, pelas suas famílias. Olhe longe, olhe alto, olhe profundo, atrase as suas reações. Se uma coisa deixa você pé da vida, atrase as suas reações. Dê um tempo de bobeira entre uma provocação e a sua reação. Pense assim: por que será que essa pessoa escolhe isso? Por que será que essa pessoa está na minha vida hoje? O que ela é espelho para mim hoje? E então eu convido você a ver longe, a ver alto, a ver o infinito. Por isso é que eu convidei você para vir aqui em Campos de Jordão. Agora a neblina já levantou, dá para ver um céu, um solzinho batendo naquela parte. Ali é Capivari, ali é Altos de Capivari. Aqui então está a Serra da Mantiqueira. E ali na frente tem alguns pássaros fazendo o alto voo.
no alto voo da vida, voando em cima, voando sobre a Serra da Mantiqueira. Então eu convido você a fazer o alto voo da sua vida. Escolha uma serra, escolha uma montanha. Olhe para ela. Se inspire em sua altitude. E abra suas asas e faça o grande voo da sua vida. Você não precisa de mais nada. Tudo que você tem capacita você a ser o cara mais feliz que você conhece. Espero que essa nossa conversinha tenha sido boa, nesses minutos que ficamos juntos, e que um pouco do que a gente conversou possa ficar no fundo dos seus dias. E quando você estiver diante de uma situação de dificuldade, você possa transformar ela em facilidade. E que quando você encontre a sua facilidade, você possa, com a facilidade, encontrar a sua luz. Você pode ser feliz. Muito obrigado.